Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de The Mandalorian ou O Mandaloriano, a primeira série original do Star Wars para o Disney Plus. Não lançou no Brasil ainda, mas a gente vai ter que recorrer a outros meios para conseguir assistir ela, pelo menos por enquanto, porque o Disney Plus só chega no Brasil, se eu não me engano, no segundo semestre do ano que vem. Eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando se vocês estavam interessados ou não nessa série e a grande maioria falou que sim, e eu fiquei muito feliz porque aí eu decidi fazer esse vídeo teste. Vai ser tipo, eu fiz o primeiro vídeo com o Watchmen. Se vocês gostarem e se tiver bastante público assistindo esse vídeo, aí eu continuo fazendo esses reviews de episódio por episódio a cada semana. Bom, que fique claro aqui, eu vou falar sobre os dois primeiros episódios, mais ou menos, mais sobre o segundo, que foi o que lançou nessa sexta-feira, mas como os dois primeiros lançaram essa semana, eu vou falar um pouco dos dois, até porque eles são meio curtos e aí dá pra comentar os dois de uma vez. E que fique claro, esse vídeo vai ser sem spoilers, com exceção ali do finalzinho, que aí eu vou dar 2 spoilers e tal, porque eu acho que grande parte das pessoas ainda não tá assistindo esse tipo de vídeo pra ver se começa ou não a série, então não faria sentido eu fazer ele com spoilers desde o começo. Bom, o primeiro ponto que me faz gostar bastante da série é Star Wars finalmente deixar de apenas flertar e virar mesmo um faroeste, pelo menos nessa série. Essa série ela tem tudo de faroeste. Então a gente tem um protagonista aqui, o Mandaloriano, e eu vou chamar a série de The Mandalorian para poder chamar o protagonista de O Mandaloriano. Acho que facilita mais aqui na forma de explicar o que eu tô querendo dizer. Então a gente tem aqui o Mandaloriano, que é extremamente inspirado no Estranho Sem Nome, lá do Clint Eastwood, e até na forma de andar, de se locomover, na forma como ele segura a arma na hora de atirar. É tudo muito faroeste, as câmeras usadas, bastante uso de plano geral, que muitos faroestes usavam bastante para mostrar aquele deserto do lugar. Então, assim, essa série ela é uma mistura praticamente perfeita, pelo menos até agora, entre o faroeste e Star Wars, que queira ou não, muita gente já falava desde sempre que Star Wars era um faroeste espacial e tal. Acho que agora a gente chega ao momento onde essa afirmação ela não parece de forma alguma exagerada. E aqui eles nem tentam esconder isso, até a trilha sonora é muito faroeste, tem até um lance ali no primeiro episódio de ter que montar num animal que é desse universo Star Wars, mas esse montar no animal nada mais é do que seria o montar no cavalo em faroeste. Então são várias referências e eu acho que isso vai começar a aparecer cada vez mais ainda nos episódios seguintes. Só que ao mesmo tempo que tem esse lado mais faroeste, também tem o lado Star Wars, então aqui mostra uma coisa que eu pedia já há muito tempo, que é Star Wars é um universo muito vasto, toda aquela ideia que o George Lucas criou, até de se passar numa galáxia muito distante, que a gente não sabe o tempo, a gente não sabe direito o lugar, então isso permite que você expanda o universo infinitamente. E acho que aqui a gente vê um pouco disso, a gente vai conhecer outros personagens, outros mundos, outras criaturas. Então eu acho isso muito legal, eu acho que é legal fugir apenas dessa saga Skywalker, que é a mais famosa, que a gente mais gosta, mas eu acho que é legal trabalhar outros espaços desse universo Star Wars, e é isso que a série vai explorar muito bem. E eu gosto como a série situa bem a gente e ao mesmo tempo consegue contar muitas coisas com detalhes. Então vamos a alguns exemplos. Essa série se passa um pouco depois da queda do Império, se eu não me engano, coisa de 5 anos, assim. Então é aquele momento de incerteza total para todo mundo, a gente percebe muito isso no ar. E aí a gente vai ver, por exemplo, os Stormtroopers magros, todo com a roupa deles, a armadura deles toda machucada, suja. Então a gente vai sentir isso nesses pequenos detalhes. Aí o personagem do Mandaloriano, interpretado pelo Pedro Pascal, a gente vê a armadura dele toda machucada, com vários cortes, com várias coisas, que a gente, só de ver isso, a gente já pensa que esse cara deve ter passado por muita coisa, deve ter enfrentado muita gente, deve ter matado muita gente, porque ele é um caçador de recompensas. Então, esses pequenos detalhes, pelo menos pra mim, eu sempre comento isso, que ter atenção nos pequenos detalhes, quando as séries fazem isso, quando os filmes fazem isso, é o tipo de coisa que me chama muito a atenção e que eu acho que aumenta a experiência quando você consegue ver
que eles estão preocupados com tudo que eles vão colocar em tela. E aí nisso a gente chega na questão da produção e na computação gráfica, no CGI, que tem bastante CGI nessa série. E assim, é um CGI espetacular, a produção você percebe que ela tá sendo gasto um dinheiro aí, porque as criaturas são muito bem feitas, todos os lugares, todos os objetos, é tudo muito palpável, com um CGI que quando tem que ser realista, ele é realista, em algumas criaturas ele vai para um lado que ele não tenta ser humanoide, mas ao mesmo tempo aquelas criaturas vão parecer críveis. Então assim, fazia tempo que eu não via um CGI tão bem feito na televisão, e é algo que é natural do Star Wars, né? Star Wars é a franquia talvez que melhor tem usado o CGI durante toda a sua história. E aqui não poderia ser diferente, mas eu gosto por ser uma série de TV, a gente sabe que série de TV geralmente tem menos recursos financeiros e tal, e aqui mostra que eles estão gastando o dinheiro necessário. Apesar de ainda se passar em poucos espaços e tal, óbvio que isso vai facilitar muito, mas eu gosto que eles não ficam tentando esconder. Então aqui eles não têm medo de abrir o plano, por exemplo. Eles não têm medo de aproximar e ter que mostrar a textura de uma criatura. Então isso eu acho fascinante e isso me empolga também muito para continuar vendo essa série. E outro aspecto positivo é também a direção. Os 2 episódios são muito bem dirigidos até agora, e até nas sequências de ação, não são aquelas sequências de ação com planos longos e que a gente vai ver todos os personagens se mexendo no espaço e tal. São cenas de ação com alguns cortes a mais, mas ainda assim, sem câmera tremida, e a gente consegue entender absolutamente tudo o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a direção consegue dar ritmo tanto às cenas de ação quanto aos episódios. Ela vai dar o ritmo necessário, vai tomar o seu tempo quando precisa. Então assim, 2 episódios com direção muito consistente. Eu gostei muito, principalmente da cena de ação ali no primeiro episódio, no final do primeiro episódio. Eu não vou dar spoiler agora. E chegando ao problema, talvez, não sei nem se dá pra considerar isso um problema, mas a única coisa que me incomodou um pouquinho é que os episódios têm meia hora, eles são muito curtos. Apesar de eles serem fechadinhos em si, eles têm aquele começo, meio e fim, você sente que eles estão acabando no lugar certo para começar um próximo do zero. Mas ainda assim, 30 minutos parece que é muito pouco. Talvez seja porque eles têm isso de história para contar e não vão querer se estender mais. Mas ainda assim fica um gostinho de quero mais, e talvez de explorar algumas coisas a mais, até porque eu acho que vai ser uma temporada só. Então, 8 episódios de meia hora, a gente vai ficar, parece que com aquele gostinho de quero mais. E agora eu entro na parte com spoilers, então se você ainda não assistiu e se você se preocupa com spoilers, saia do vídeo. Se você não assistiu e não se preocupa com spoilers, pode continuar no vídeo. A gente tem aqui a grande revelação no primeiro episódio, que é aquele, como se fosse um bebê, que na verdade ele tem 50 anos, mas que é da raça ali do Yoda. Não é o Yoda, mas alguém da raça do Yoda. E que no segundo episódio fica claro que ele tem a força. Então eu acho que isso é interessante, porque, queira ou não, sem a força não tem Star Wars. Então mostrar a força já no segundo episódio eu acho que é um grande atrativo. E eu fico muito curioso para ver toda essa relação desse Yoda novo com o universo, se vai ter mais da raça dele, por que estão caçando ele, será que sabem já que ele tem a força e tal. Então eu acho tudo isso muito curioso, muito fascinante ainda, e vamos ver como eles vão desenvolver. Gostei muito da relação também dele com o Mandaloriano, que por sinal o Pedro Pascal tá muito bem aqui. Óbvio que ele não apareceu o rosto dele ainda, ele tá sempre de capacete, mas ele passa uma energia, ele tá conseguindo construir um personagem sem mesmo mostrar o rosto dele, então na forma de andar, de se locomover, na forma de falar e tal. Tô gostando demais do Pedro Pascal até agora. E a outra relação, eu não lembro se no primeiro episódio falam para onde ele estava indo caçar o que ele precisava caçar, que ele não sabia o que era ainda. Mas a gente descobre que naquele lugar tem os Javas, e se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, os Javas eles ficavam em Tatooine. Eu não sei se eles têm eles em outros mundos, outros planetas e tal.
Então estaria o Pedro Pascal em Tatooine? Eu não me lembro agora se falaram isso no primeiro episódio. Então, se falaram já disso, simplesmente ignorem isso que eu tô falando agora. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que achou do episódio, se você já viu, ou comenta qual é a sua expectativa para o Mandaloriano, se você ainda não viu. E passa também no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais. A gente produz conteúdo exclusivo para o Instagram, críticas no IGTV e também no Stories a gente faz alguns conteúdos interativos. Por hoje é só e corta!